Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de operações de penhor. Primeiro cuidado que nós precisamos ter é que é muito normal, quando a gente trata desse assunto, surgir uma certa confusão em relação ao penhor enquanto garantia do Sistema Financeiro Nacional e essa operação de penhor, que é uma operação exclusiva da Caixa Econômica Federal. Então, qual o cuidado que nós vamos ter? Quando nós estamos falando de garantias, e aí isso foi tratado em outro bloco, nas garantias do sistema financeiro, nós vamos ter as garantias pessoais, e aqui nas garantias pessoais nós falamos, né, de aval e de fiança, e nós temos também as garantias reais, onde tratamos de hipoteca, alienação fiduciária e penhor. Esse penhor, tratado aqui no bloco de garantias do sistema financeiro, quando se faz uma operação de empréstimo, nós temos penhor rural, nós temos penhor mercantil, temos penhor industrial, e tem um penhor que é tratado de uma forma genérica, não especificamente vinculada a esse tipo de operação. Esse penhor aqui é uma garantia, ou seja, a pessoa física ou a pessoa jurídica vai a uma instituição financeira, vai fazer um financiamento, então vou fazer um financiamento de imóvel, por exemplo, eu vou dar uma garantia real, que é a hipoteca. Se eu for, por exemplo, um produtor rural, eu vou fazer uma operação de crédito e vou dar em penhora, por exemplo, a minha produção. Pode ser a própria produção, pode ser a hipoteca da fazenda, pode ser alienação fiduciária, por exemplo, de um trator ou de um caminhão. Se eu sou uma empresa, e é uma empresa mercantil, né, eu vendo coisas, eu posso vou fazer um financiamento, dou em penhora as minhas mercadorias. Ou vou dar em penhora, eu, enquanto empresa, as máquinas, por exemplo, os equipamentos da minha empresa. Isso é o conceito genérico de penhor enquanto garantia. Quando a gente fala de operações de penhor, que é uma operação exclusiva da Caixa Econômica Federal, apesar de ser uma operação em que um bem é dado em penhora, né, como garantia, ele não é tratado dentro desse bloco, até porque não é qualquer pessoa física e jurídica que pode fazer essa operação e não é qualquer instituição que pode tratar com esse penhor. Então, uma operação exclusiva da Caixa, e nós vamos ver a diferença. Tanto que ela nem é esse penhor de joias que nós vamos tratar aqui, não é tratado aqui nesse bloco do conteúdo como garantias do Sistema Financeiro Nacional, ok? Então, é uma garantia dada através de uma operação de crédito, mas não entra na configuração nem na mesma legislação que é previsto lá a utilização das demais categorias que estão ou no Código Civil ou na legislação específica. Bom, vamos falar então o que é essa operação de penhor, quando que ela surgiu e por que ela surgiu. Bom, há vários séculos atrás, o que nós tínhamos? A necessidade de crédito sempre existiu. Então, antes, inclusive, até da gente ter essa estrutura do sistema financeiro como nós temos hoje, existiam chamadas casas de prego. Então, não existiam bancos formalizados, até porque nós já vimos em outro bloco que essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional, né, esse organograma que nós temos hoje, com instituições que legislam, que fiscalizam e operacionalizam, foi estruturado em 1964 por meio da Lei 4595. Então, anterior a isso, uma das instituições que existiam era chamada das casas de prego. Casas de prego eram casas em que uma pessoa que estivesse precisando de um crédito, uma pessoa física, ia lá, pegava o dinheiro emprestado e deixava em garantia as suas joias.
né, normalmente joias de família, né, que tinham lá um grande valor, não necessariamente de ouro ou de prata, mas que tinham um valor histórico, por exemplo. Bom, como o próprio nome diz, é como se essa joia ficasse lá pendurada num prego mesmo, ou seja, ficavam guardadas nessas casas de prego, e quando esse cliente voltasse para quitar essa operação, ele pegava de volta esse bem. Bom, o que foi observado ao longo do tempo é que isso não tinha fiscalização, não tinha regulamentação. E muitas vezes aquele cliente voltava lá para pagar aquela dívida e pegar aquele bem, e aquele bem tinha sido roubado, por exemplo. O dono da casa de prego falou, olha, roubou, e aí, como que ficava? Então não tinha segurança nenhuma. O que nós tivemos? Em 1934, foi concedida à Caixa Econômica Federal o monopólio dessas operações, né, o monopólio dessas operações de penhor. A gente fala com muita frequência penhor de joias, mas nós vamos ver que não é só de joia, para que tivesse mais credibilidade, mais transparência, mais segurança nessa operação. Ok? Então, primeira questão que é importante a gente saber é que apenas a Caixa pode fazer as operações com penhor de joias, né, nas agências. É exclusividade, é monopólio desde 1934. Tudo bem. Qual é a vantagem e a diferença dessa operação? Até fazendo ali um paralelo com a garantia de penhor que é utilizada nas operações de crédito em geral. Primeira coisa, essa operação de penhor, que é monopólio da Caixa, ela é concedida exclusivamente para pessoa física, só pessoa física. Segunda grande vantagem, isso aqui é uma garantia real, né? Nós vamos ver que o cliente ele pode dar em garantia a sua joia, ele pode dar em garantia pedras preciosas, ele pode dar em garantia uma caneta de alto valor, um relógio, um smartphone, uma máquina fotográfica. Então, é bem mais amplo, inclusive, do que só o penhor de joias. Então, o que ele vai fazer? Ele tem aquele bem, ele leva a Caixa, exclusivamente na Caixa, e o avaliador de penhor, que é um funcionário Caixa, vai pegar aquele bem e vai avaliar. O que ele vai avaliar, Mara? Ele vai avaliar qual é o material que entrou na composição daquela joia ou daquela peça, em geral. Vai olhar se tem ali um valor histórico, porque muitas vezes você tem, por exemplo, um anel, uma pulseira, por exemplo, um colar, que o enchimento dele, por fora é de ouro, mas o enchimento não é de material nobre. A princípio, ele nem poderia ser aceito, se ele tiver lá, por exemplo, um ouro inferior a 12 quilates. Só que, dependendo do valor histórico, dependendo da origem, tá? É uma peça de família portuguesa, de 1000 e qualquer coisa, né? Então, o avaliador de penhor, ele não vai olhar só a composição do material. Vai olhar a composição do material, vai olhar o valor histórico que ele tem, vai olhar, inclusive, a elaboração daquela peça, ou no caso, por exemplo, de uma caneta, um relógio, um smartphone, ele vai olhar se aquilo ali tem valor de mercado e se tem nota fiscal, né? Então, quando não se trata de joias ali, é necessário ter, inclusive, a nota fiscal.